Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Andréia e eu estou aqui nessa manhã maravilhosa no nosso sítio para trazer para vocês dicas importantíssimas para que você tenha aí no seu jardim uma azaleia tão florida e tão maravilhosa quanto essa minha. Antes de prosseguirmos, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e bora para as dicas. A azaleia é uma planta originária da China que pode ser encontrada em diversas cores. A gente tem azaleia branca, vermelha, rosa, lilás, roxa. Elas podem também ser mescladas, listradas e em variados tamanhos. A gente tem a mini azaleia, a azaleia de porte médio, a azaleia arbustiva como essa minha aqui, ou seja, uma infinidade de azaleias. E todos têm uma coisa em comum, são flores maravilhosas que embelezam muito o jardim. Para a gente ter uma planta tão florida como essa minha, alguns cuidados são essenciais. E eu vou dar 5 dicas para que você possa ter uma planta linda como esta. A primeira dica é quanto ao solo. A azaleia é uma planta que aprecia um solo bem fértil, rico em matéria orgânica. Então, quando você for fazer o plantio da muda, você vai preparar um substrato colocando 2 medidas de terra. Aí você pode até tentar pôr uma terra de jardim, uma terra um pouco vegetal, mais uma medida de esterco, um esterco bem curtido e meia medida de areia. Aí você faz essa mistura para você colocar na cova. Cova, quando você for plantar a planta, ela deve ter pelo menos o dobro do tamanho do torrão da planta, para que você possa acomodar bem a muda e distribuir no entorno, um pouco embaixo, esse substrato para que a planta possa se desenvolver. A segunda dica é quanto à época e o local de plantio da azaleia. A época ideal de plantio é no começo do outono, porque como elas florescem normalmente no final do inverno e início da primavera, elas terão um prazo para se adaptar ao ambiente onde forem colocadas e preparar para a floração. A maioria das azaleias são plantas de cultivo a pleno sol e gostam de ter pelo menos de 4 a 6 horas de sol por dia. Porém, são plantas que apreciam o clima ameno. Olha essa minha, como que ela tá linda. A azaleia é uma planta que eu gosto muito, eu tenho vários pés aqui no sítio. E aqui praticamente todas estão plantadas a pleno sol. O que você deve observar é o clima da sua região. Por exemplo, o meu sítio fica numa região clima tropical de altitude. A temperatura média varia entre 18 e 22 graus centígrados. Mas se você mora, por exemplo, no Maranhão, que é um clima mais quente e que a temperatura varia entre 25 e 29 graus, aí você não vai colocar a sua planta a pleno sol para pegar 6 horas de sol por dia, porque o sol daí vai ser com certeza muito mais intenso do que o meu. Então vale muito bom senso. Se você mora numa região mais um clima mais ameno, mais frio, você pode colocar no pleno sol. Agora, se você mora numa região que tem um sol muito intenso, aí você deve procurar um local para você colocá-la, que ela receba sol só pela parte da manhã e não totalmente o dia todo. Gente, essa flor aqui eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Olha que flor espetacular. Ela tem vários tons de rosa, aí no fundo branquinho e no meio aqui intensifica mais o tom de rosa. E aqui no sítio eu plantei esse pé do lado de uma outra que tem um tom de rosa mais intenso e ela tem o contrário. Ela é um rosa também e no fundo, em cima tem esse fundo mais escuro e dá um contraste, né? A posição ao contrário. E elas estão uma do lado da outra e quando elas florescem, fica um degradê de cores, fica uma coisa maravilhosa. Só vindo de perto para vocês perceberem a beleza dessa planta. Quanto ao local de plantar a azaleia não suporta ventania. Então, quando vocês forem plantar a azaleia, olhem bem isso para vocês evitarem que tenha uma corrente de ar muito forte, porque o vento ele danifica as folhas e enfraquece a planta. Então, todas as plantas que eu plantei aqui no sítio, eu observei isso. Inclusive aqui no sítio, essas que eu estou mostrando para você agora, elas estão plantadas do lado de uma rafenala, que também é uma planta que não suporta vento, corrente de vento. Então, essa dica é fundamental. A azaleia não gosta de ventania. A nossa terceira dica é sobre as regas. Se a sua azaleia estiver plantada no jardim, você pode regar uma vez por semana. O ideal, na verdade, é você observar o tempo. Se estiver muito seco e você perceber que a sua planta absorveu toda a água que você jogou, você joga água 2 vezes por semana. Mas agora, se ela estiver plantada no vaso, o ideal é que você molhe um pouquinho todo dia pela manhã, porque assim o substrato vai ficar úmido, mas tendo cuidado, claro, para você não
encharcar a sua planta. A nossa quarta dica é sobre a adubação. As azaleias podem ser adubadas até 4 vezes ao ano. O ideal é que você faça uma adubação de 3 em 3 meses. Para adubar, você pode usar um adubo orgânico, você pode usar um esterco bem curtido, torta de mamona ou também a fórmula NPK. Eu prefiro a fórmula 10-10-10. Lembrando que é possível também simular o NPK de forma caseira. Para isso, basta pegar borra de café, que vai substituir o nitrogênio, casca de banana, que vai substituir o potássio, e casca de ovo, que vai substituir o cálcio. Então a gente junta esses 3 ingredientes, bate no liquidificador até ficar bem diluído e depois a gente aplica nas plantas. Se vocês quiserem que a gente faça depois um vídeo mais detalhado sobre essa fórmula de adubo caseiro, escreva aqui nos comentários que a gente prepara um vídeo para vocês. Agora, uma dica importantíssima sobre adubação, gente, é o momento de fazer essa adubação. Você deve caprichar na adubação após você fazer a poda da limpeza e nunca mesmo deve adubar a planta logo depois do plantio, no momento que a muda esteja iniciando o desenvolvimento. Então essas dicas são fundamentais para que você tenha uma planta linda no seu jardim. A nossa quinta dica é quanto às podas. Para que as azaleias floresçam todo o ano, é muito importante fazer uma poda de limpeza. Agora, o segredo é o momento de fazer essa poda. Ela só deve acontecer após a floração das suas azaleias. Outra dica é você observar a fase da lua. O ideal é que você faça essa poda na fase da lua minguante, porque é o momento que a planta vai perder menos seiva. E você deve aproveitar para retirar galhos secos, folhas mortas e aproveitar também para fazer mais mudas das suas aleias e embelezar ainda mais o seu jardim. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que elas tenham sido úteis para você e que possam te ajudar a ter uma azaleia maravilhosa assim no seu jardim. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva para receber o nosso conteúdo semanal, que é preparado com muito carinho para te ajudar nesse universo da jardinagem. Muito obrigada por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.